Bíblia de Estudo da Mulher. Apresentação do livro de Atos. Você já ouviu uma pessoa contando sobre o início de um negócio, a fundação de uma igreja, o nascimento de um filho? Há um brilho no olhar dessa pessoa que não se cansa de falar dos passos que fizeram parte do grande acontecimento e dos estágios de crescimento. Esse entusiasmo posterior mostra a importância de todo o acontecimento aparentemente pequeno. O livro de Atos narra o nascimento da igreja após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo inicial relata: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Cristo também disse-lhes que esperassem em Jerusalém pelo Espírito Santo que ele havia prometido. Assim, sem saber o que viria, ficaram à espera juntos. No final do livro, após cerca de 30 anos, a Igreja-mãe estava estabelecida. Dezenas de igrejas satélites espalharam-se pelas cidades ao redor numa esfera de 1.500 quilômetros, e nessas comunidades o Evangelho se infiltrava. Líderes estabeleciam com esforço os elementos básicos da fé cristã e comportamento ético fundamentados nos ensinos de Jesus. Os filhos sofreram intensa perseguição e até mesmo a morte. Ainda assim, continuavam a crer e a contar aos seus vizinhos sobre as boas novas de Jesus. Como em todo início de história surgem os heróis. Atos fala de Pedro e Tiago, líderes da igreja. Estevão e Filipe, diáconos. Paulo, o grande missionário, e seus companheiros de viagem, Barnabé, Silas, Marcos e Timóteo. E observando por entre as linhas, o autor desse livro, Lucas. Lucas também fala de um profeta chamado Ágabo, uma mulher de negócios de nome Lídia e o casal Áquila e Priscila. Contudo, em cada capítulo está o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nutrindo, protegendo, dando poder e provocando um aumento explosivo na nova igreja. A história da igreja primitiva é a herança de cada cristão hoje. Introdução à Ascensão. Capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Reunindo-os, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Ele respondeu-lhes: Não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Havendo dito isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram:
Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, virá assim como para o céu o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde ficaram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unanememente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado como um de nós e participou deste mistério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de modo que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo esse tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre vós nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, o qual foi acrescentado aos 11 apóstolos.